E agora vamos chamar a fonoaudióloga Daniele Cristóvão, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a reabilitação, como está a indicação do implante, das próteses auditivas na população de idosos. Então vamos botar da Luciana primeiro. O passador de slide tá aqui, tá? Vamos lá. Não tá, o lápis tem que fazer login. Enquanto a Dani vai passando, né, a importância da gente falar um pouquinho. Raíssa mostrou da terapia em idosos. Então, nós temos muitos pacientes idosos na clínica, pacientes adultos, e o trabalho é fantástico com essa população, né? Tem pacientes aí que com 3, 5 meses de ativação já estão falando ao telefone, às vezes até nos assusta assim, os resultados de tão rápido que acontece. Mas é incrível esse trabalho da reabilitação e a gente sempre coloca para o paciente que esse trabalho que ele faz precisa ser continuado no dia a dia, nas suas experiências, né? Porque a terapia com pacientes adultos normalmente é uma vez por semana. E aí, isso que a Raíssa falou das estratégias de comunicação é muito importante para esse paciente se colocar no seu dia a dia, para ele conseguir se comunicar com o mundo. Então, agora a Daniela vai falar um pouquinho pra gente. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar um pouco sobre o que há de novo na terapia em idosos, dando continuidade à palestra da minha querida colega e fellow, Raíssa. Primeiro, vamos pensar um pouco, né? Qual é o impacto dessa perda auditiva na população idosa? Se a gente vê aqui o último relatório da Organização Mundial de Saúde, divulgado este ano, 63 milhões de pessoas possuem perda auditiva. E a estimativa é que em 2050 esse número alcance os 85 milhões. Então, é um número bem expressivo, né? E se a gente pensar especificamente na população de idosos, a prevalência dessa perda auditiva de grau moderado ou de grau maior, que são as perdas auditivas que trazem mais prejuízo para a compreensão de fala, para a sociabilidade desse indivíduo, ela vai crescendo exponencialmente a cada década de vida. Então, aqui no gráfico, se a gente for olhar aqui na região das Américas, a gente espera que, por exemplo, na população de 60 a 69 anos, esse número chegue a 16,3 milhões de pessoas com perda auditiva. Então, é normal ter perda auditiva? É normal envelhecer? Sim. Mas a gente tem que ter a consciência de que essa perda auditiva ela traz consequências e consequências grandes para essa população idosa, desde o isolamento social, devido à dificuldade de compreensão de fala, por causa desse prejuízo relacional, eles vão se engajar menos socialmente e aí vão começar a se isolar porque eles não conseguem entender o que as pessoas dizem, também não conseguem ser compreendidos, e isso também leva ao aparecimento da depressão e outros transtornos psiquiátricos, como estresse crônico, transtornos de ansiedade e, como também já foi explanado aqui pela manhã, o Dr. Faye já trouxe para a gente, né? Uma das consequências é o declínio cognitivo acelerado, alterações na memória episódica, a demência. E pensando, né, no tratamento, na prevenção, na intervenção e no cuidado da demência, a comissão da Lancet também lançou esse relatório ano passado, bem divulgado, né? Trazendo o tratamento da perda auditiva como o principal fator capaz de prevenir a demência nos idosos. São vários os fatores que causam a demência, como nível de educação, cuidados alimentares, mas o principal fator que a gente consegue modificar é tratar essa perda auditiva a tempo, assim que ela é diagnosticada, para que a gente consiga diminuir o aparecimento dessa demência até retardar o aparecimento dessa demência. Por quê? Porque a gente não escuta somente com o ouvido, nós ouvimos com o nosso cérebro. A audição é um processo complexo que envolve várias áreas cognitivas, vários recursos são utilizados para que vocês agora estejam entendendo o que eu estou ouvindo. Vocês estão acessando o seu
vocabulário interno, a sua memória de trabalho, a sua atenção. Vocês têm que estar focados no que eu estou dizendo, não podem estar desatentos, o ambiente aqui tem que estar silencioso, a minha voz precisa estar audível. São vários processos ocorrendo ao mesmo tempo. Então, se a minha audição não funciona bem, outros aspectos cerebrais e cognitivos também serão afetados. Então, o que é que nós temos? Diagnóstico e intervenção precoce para a população idosa, pensando em todas essas consequências que nós trouxemos até agora. Então, um diagnóstico precoce a partir de triagens auditivas na população idosa. A Organização Mundial de Saúde já sugere que desde a atenção primária nós já comecemos a fazer triagens auditivas simples a partir da população acima de 65 anos, pelo menos uma vez por ano, para que essa perda auditiva seja diagnosticada precocemente. E assim que diagnosticada essa perda auditiva, deve ocorrer a intervenção, seja com os aparelhos de amplificação sonora, os aparelhos auditivos, ou o implante coclear, porque a gente quer prevenir outras consequências. Já tem estudos de imagem que mostram que algumas áreas do cérebro sofrem atrofia com perdas de nível moderado. Regiões cerebrais são atrofiadas por causa de uma perda auditiva de nível moderado. E essa atrofia vai gerar outras consequências, além da reorganização cortical, né, crossmodal, que ocorre quando nós temos também a perda auditiva. Então, a Organização Mundial de Saúde lançou muitos materiais esse ano. Eu estou colocando aqui para divulgar para os profissionais de saúde. Essa é a década do envelhecimento saudável, então eles lançaram esse relatório, trazendo algumas diretrizes de cuidado para a pessoa idosa e pensando, né, habilidades funcionais, capacidades intrínsecas, o cuidado com o ambiente onde esse idoso está inserido. Temos esse manual em português de orientações sobre avaliação centrada na pessoa e roteiros para atenção primária, que traz alguns testes de triagem auditiva, que já podem ser feitos desde a atenção primária, também testes de triagem cognitiva, também visual, pensando na nutrição. E temos esse manual de triagem auditiva de considerações para implementação, que vocês podem depois consultar, bem interessante esse material. Tudo isso porque a gente quer pensar na qualidade de vida dos idosos. A gente quer envelhecer, mas nós queremos envelhecer de uma forma saudável. Falando um pouco mais, né, do implante coclear, quais são os benefícios, né? O que é que os estudos nos trazem? Ganho de compreensão auditiva e fala ao telefone para os idosos, melhor desempenho nas funções cognitivas, melhora e preservação das funções cognitivas, tudo somente pelo fato de restaurar essa audibilidade que foi perdida, se a gente compara com uma população que não recebe essa intervenção. Então, qual seria o diferencial da terapia dos idosos, pensando em tudo isso que nós falamos até agora? O profissional tem que ter um olhar holístico, um olhar global sobre esse idoso. Principalmente, 3 pontos fundamentais. O apoio familiar é fundamental para a evolução terapêutica e a aceitação da perda auditiva. Muitas vezes o idoso ele não aceita, ou essa família ela desmerece essa perda, acha que é algo natural. Existe ainda um grande estigma sobre a normalidade da surdez na velhice. Não é normal deixar de escutar. Nós precisamos da nossa audição. O terapeuta também precisa estar atento a sinais de depressão, se esse idoso está se isolando, se está fugindo do seu convívio social, para que a gente possa encaminhar ele para outros serviços. Lá, graças a Deus, nós temos a nossa psicóloga Luciana, que nos ajuda nos casos mais complexos, e nós temos essa conversa e fazemos esse encaminhamento com frequência, sabendo das consequências que essa depressão traz para esses indivíduos. E, além disso, seria interessante se nós, como profissionais, também realizássemos triagens cognitivas, como forma de diagnosticar precocemente sinais de declínio e diferenciar dentro da terapia as dificuldades do paciente. A dificuldade do meu paciente em compreender é uma dificuldade cognitiva,
auditiva ou ambos os fatores. Para isso, a gente precisa de mais instrumentos, além daqueles utilizados na reabilitação auditiva. Então, o principal objetivo da terapia com idoso, como a colega Raíssa falou, e dos adultos, é a compreensão auditiva. Mas é uma terapia que tem que ser prazerosa, é uma terapia que tem que ser gostosa, que tem que ser leve, tem que ser um momento agradável para esse paciente. Então, a gente vai falar sobre os pássaros, a gente vai trazer memórias de vida, coisas que têm interesse desse paciente e que ele saia dessa terapia mais leve, ele saia se sentindo bem, sem perder também esses benefícios e com os recursos que nós utilizamos para treinar a audição, treinar as habilidades auditivas, mas com um outro foco. Hoje em dia, alguns estudos já trazem para a gente o treino cognitivo associado à terapia de reabilitação auditiva. Então, esse seria o grande diferencial, talvez, da terapia com os idosos. A gente aproveitar o treino auditivo e também inserir treinos de múltiplos domínios cognitivos, como atenção, memória de curto prazo, memória de trabalho, funções executivas, porque todos esses recursos cognitivos são utilizados durante a interpretação e o processamento dos sons e da fala. Então, o que esperar da terapia? A nossa expectativa é melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, rapidinho aqui para encerrar, só um sneak peek da pesquisa que está em andamento, né? No programa de mestrado, o nosso tema é implante coclear em idosos, compreensão no ruído, cognição e qualidade de vida. O Dr. Faiez é o meu orientador. E o que é que nós temos de resultados parciais até agora? Nós vemos uma média boa de qualidade de vida dos nossos pacientes, 83,57, usando o RUCOL-OLD, que é um instrumento da Organização Mundial de Saúde. Quanto mais próximo de 100%, melhor a qualidade de vida desses indivíduos. Então, nós vemos que o nosso resultado está corroborando com os resultados das pesquisas, que o implante coclear aumenta a qualidade de vida dos pacientes. E também nós fizemos testes de fala no ruído, o RINT, e também aplicamos screenings cognitivos. E o que é que nós observamos até agora? Os resultados parciais. Os sujeitos com maior pontuação nos testes cognitivos, que têm melhores resultados no ACE e no Mini-Mental, eles também apresentam um melhor desempenho no RINT. Então, sinal de que realmente nós temos que andar com esses dois objetivos juntos. Cuidar dos aspectos cognitivos associados à reabilitação auditiva. Então, algumas mensagens para nós levarmos. Você que é familiar, não espere a piora da perda auditiva do seu pai, do seu avô. Busque um especialista hoje, busque tratamento hoje, evite as consequências. Para os profissionais, monitorar cognitivamente seus pacientes idosos, envolver a família como ponto fundamental, estabelecer expectativas adequadas e pensar no cuidado centrado na pessoa. Nós somos mais que somente a audição. Muito obrigada.